Desde os tempos antigos, o jubileu marcava libertação e recomeço para o povo judeu. Mas, e se esse mesmo ciclo escondesse um segredo muito maior? Em Gênesis 6, versículo 3, encontramos uma chave misteriosa. O seu tempo será de 120 anos. Não é apenas um número, não é apenas história, é um limite estabelecido pelo próprio Deus. Imagine o jubileu não apenas como festa e tradição, mas como um relógio divino marcando cada etapa da humanidade. Ciclos que se repetem, tempos que se cumprem e um destino que se aproxima. Hoje, você vai descobrir como o jubileu pode revelar o tempo de vida da humanidade. Uma revelação que conecta profecia, história e mistério e que pode mudar a forma como você enxerga o futuro. Bem-vindos à Igreja da Rede. Ricardo Ortega, pastor, prazer saudá-los. Hoje temos um estudo bíblico muito interessante, muito importante, e tem a ver com o que é um jubileu. E para entender esse estudo bíblico, obviamente precisamos ir às Escrituras para que as próprias Escrituras nos deem a revelação, a luz sobre este tema. Antes, lembre 2 Timóteo 2:15, procure, com diligência, apresentar-se a Deus aprovado, obreiro sendo que se envergonhar, que maneja, traça, divide e estuda bem a palavra da verdade. Muito bem. Para começar, vamos primeiro ver o que a Bíblia fala sobre o jubileu. Vamos a Levítico 25, versículos de 8 a 13. E diz o seguinte: E contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que são semanas de 7 dias. Semanas de 7 dias por 7 anos é igual a 49 anos. São semanas de anos. 7 semanas de 7 anos. Novamente. E contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de modo que por isso são 49 anos. Diz aqui, que virão a ser 49 anos. Então farás soar fortemente a trombeta no 7º mês, aos 10 dias do mês. No dia da expiação farei soar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis, cada um a sua possessão, e cada um a sua família. No ano 50º tereis jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nascer de si mesmo na terra, nem vindimareis as suas vinhas. Porque é jubileu, santo será para vós, o produto da terra comereis. Neste ano do jubileu, voltareis cada um à sua possessão. Então, o que é um jubileu? Um jubileu é uma festa judaica que se celebra a cada 50 anos, onde devolviam as propriedades aos antigos donos. E há 4 pontos muito interessantes que vamos ver, que é precisamente nesse tempo do jubileu, quando se completavam os 50 anos. Primeiramente, nessa ocasião, nessa data em que se completavam os 50 anos, é conhecido como o ano da boa vontade do Senhor e o ano da liberdade. Vamos ver o que diz Isaías 61:2. Para que tenhamos uma ideia clara de por que o jubileu é considerado o ano bom, o ano da boa vontade do Senhor. Isaías 61, versículo 2.
Bem, desde o versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a proclamar o ano da boa vontade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, aqui percebemos, primeiramente, que a liberdade aos cativos, diz aqui, o ano da boa vontade de Deus. Diz para proclamar o ano da boa vontade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram. E lembremos de uma coisa que o Senhor Jesus Cristo também disse essas palavras, e já vamos ver isso, porque vamos ver aqui em Lucas 4:18. E além de ser conhecido como o ano da boa vontade do Senhor, também é conhecido como o ano sabático. Agora, a palavra jubileu, segundo o hebraico, significa Yobel, no idioma hebraico, e sua tradução é trombeta. Vamos voltar a Levítico, onde estávamos vendo, no versículo 9, diz: Então farás soar fortemente a trombeta no 7º mês, aos 10 dias do mês, no dia da expiação, farei soar a trombeta por toda a vossa terra. Portanto, a tradução da palavra jubileu é trombeta, e é precisamente desse acontecimento de tocar a trombeta que vem a palavra jubileu. Muito bem. Agora vamos ver então que também é conhecido como o ano da liberdade. Ezequiel 46:17. Ezequiel 46:17. Mas, se da sua herança der uma parte a algum dos seus servos, será dele até ao ano do jubileu, e então voltará para o príncipe, mas a sua herança será de seus filhos. Então é precisamente o ano da liberdade. Quer dizer que no jubileu havia liberdade para os escravos. Era para restaurar a terra. Havia perdão, possivelmente de alguma dívida ou algo assim. E diz aqui em Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue, e eu vô-lo tenho dado para fazer expiação sobre o altar pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. E lemos agora há pouco aqui em Levítico 25, diz aqui, no 7º mês, no dia 10, o dia da expiação. Portanto, a expiação é precisamente o que o Senhor diz em Hebreus 9:22. Hebreus 9:22 diz o seguinte: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a cada 50 anos, quando se celebrava a festa dos jubileus, havia expiação, restauração da terra. Ou seja, quando se fala da restauração da terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Assim, o Senhor a cada 50 anos estabeleceu esta ordenança para restaurar a terra, não apenas no sentido de devolver ao proprietário o que lhe pertencia desde o início, mas também para que a terra fosse cuidada, porque do Senhor é a terra. Então, havia liberdade para os escravos, perdão, a expiação para o perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados.
a expiação que vemos aqui em Levítico 25. Então, é muito interessante como é conhecido o ano da boa vontade do Senhor, o ano da liberdade, o ano sabático, o que tem relação como jubileu. E a palavra jubileu significa iobel, que é igual a trombeta. Muito bem. Agora vamos ver então o que diz Lucas 4:18. O Senhor deixa claro o ano do jubileu ao proclamar a libertação espiritual e a restauração. Então, isso nós vamos ver aqui em Lucas 4:18. Lucas 4:18. Diz, Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Assim, percebemos como o Senhor deixa claro o ano do jubileu. Como vimos aqui, a liberdade dos escravos, o perdão, a expiação, foi o que o Senhor Jesus fez quando pregou estas palavras ao povo de Israel. É aí que, no contexto deste capítulo, o Senhor está começando o seu ministério. Diz, vou ler um pouco antes, no versículo 16, 4:16. Veio a Nazaré, onde crescera. No sábado, entrou na sinagoga, como de costume, levantou-se para ler. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Ao abri-lo, achou o lugar escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. E é precisamente o ano aceitável. Por quê? Porque o Senhor Jesus proclamou libertação espiritual e restauração. Lembremos que até seus próprios discípulos perguntavam ao Senhor se ele restauraria Israel naquele tempo. E então o Senhor lhes disse: não vos compete saber os tempos e as estações. Agora, lembremos de uma coisa. A palavra do Senhor diz que a ciência se multiplicará. E ciência aqui significa conhecimento. Conhecimento não é apenas na questão tecnológica ou na medicina, mas também é entendimento. É saber mais sobre a palavra do Senhor. Haverá mais revelação, haverá mais entendimento quanto ao conhecimento da palavra do Senhor. Considerando o avanço da ciência e conhecimento, hoje há uma teoria em debate que quero compartilhar com vocês. É interessante e coincide com o que, há 2 semanas, falamos, o dia da criação e os 7 dias da humanidade. Então, esta teoria representa o que diz Gênesis no capítulo 6, versículo 3, e vamos ver o que diz. Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz: e disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O que esta teoria diz é que estes 120 anos que Gênesis 6, 3 menciona, que o Espírito do Senhor não contenderá com o homem, mas que seus dias serão 120 anos. A teoria diz que estes 120 anos são 120 jubileus. E se for assim, então quer dizer que se cada jubileu tem 50 anos, vezes 120, são 6.000 anos. E se divide em 3 partes. Mas por que se divide em 3 partes? Uma das coisas que aprendemos na palavra do Senhor é que existem números que se repetem constantemente, como o número 7, o número 3, o número 1, os 40, os 70 e também o 490. Então, isso é muito interessante porque nos faz ver, de uma perspectiva adicional,
o que a palavra do Senhor está dizendo quando o Senhor usa seus números, e o Senhor o faz de uma maneira que só Ele sabe. Mas nos permite ver, através da palavra do Senhor, e com os estudos bíblicos com os quais vamos aprendendo e crescendo, como há certas teorias que definitivamente é bom considerar. E precisamente, se um jubileu tem 50 anos, e multiplicarmos por 120, que são os 120 anos em que o Espírito do Senhor não contenderá com o homem, seriam 6.000 anos. Agora, se dividirmos por 3, por que se considera essa divisão por 3? Porque vamos ver normalmente que a construção da arca levou aproximadamente 120 anos. Uns dizem 100, outros dizem 120. Mas o Senhor nos faz ver aqui, vamos ver em Deuteronômio 34, 7. Vamos ver o que diz. Porque os números na Bíblia também são algo importante que nos permite conhecer a palavra do Senhor, vendo todas as perspectivas que Ele nos permite conhecer. Assim diz Deuteronômio 34, 7. Moisés tinha 120 anos quando morreu. 120 anos tinha Moisés. Diz a palavra que o Espírito de Deus não contenderá com o homem porque ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. E em Deuteronômio 34, 7, Moisés vive 120 anos. Há algo importante, lembremos 40 dias. Os 40 dias. Neste tempo em que Moisés está no deserto. E precisamente, fazendo as contas, Moisés esteve 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, e 40 anos no deserto. Então, por isso, dividem-se estes 120 anos em 3 partes. Isso quer dizer que cada parte tem 40 jubileus. Assim, se colocarmos desde o princípio, onde está Adão aqui, aqui são 40 jubileus. Outros 40 são 80 jubileus e outros 40 jubileus são 120 jubileus. E é muito interessante ver que um jubileu, 50 anos vezes 40 jubileus, são 2.000 anos. Se o dividirmos em 3 partes, é o ano 2000 antes de Cristo, o ano 4000 e o ano 6000. Assim, percebemos como coincide precisamente com o tempo da raça humana. 7.000 anos. Porque neste tempo, lembremos do vídeo de 2 semanas atrás, que este é o dia do repouso, onde o Senhor reinará por 1000 anos. Considerando estes 6.000 anos, dividimos-los em 3 partes, 40 jubileus, 80 jubileus, 120 jubileus. E é muito interessante que, quando se cumprem estes 120 anos, vem precisamente este tempo da tribulação, que é juízo do Senhor. É o juízo do Senhor sobre a terra, com o tempo da tribulação. Depois virá aqui o Armagedon, onde posteriormente vamos ver a profecia de Daniel. Que é necessário conhecer este estudo para poder estabelecer os tempos e as estações do Senhor. Tudo tem seu tempo, diz Deus. Então é muito importante
É muito interessante conhecer estas teorias porque dessa maneira nós podemos começar a ter clareza, traçando e dividindo bem a palavra do Senhor. Agora, lembremos que aqui em Levítico 25, diz aqui no versículo 8, e contarás 7 semanas de anos. 7 semanas de 7 anos. As semanas de Daniel serão semanas de 7 anos. 70 semanas estão destinadas para o povo de Israel. Vamos ver o que diz. Acho que é Daniel 9. Deixem-me lembrar. Daniel 9. (24) 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Então, precisamos conhecer as épocas e os tempos. Semanas de 7 anos para o povo de Israel. 70 semanas. E aqui me chama muito a atenção este ponto que diz, e ungir o Santo dos Santos. E lembremos que, nesse povo, quando falamos do tempo da lei, havia um homem chamado Davi. Claro que há outros. Definitivamente. Mas ele é o mais conhecido, e Davi foi ungido como rei. Ou seja, para reinar, e, precisamente no milênio, quando o Senhor reinar, é quando será ungido, e diz aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Então, é aqui que eu penso que ele será ungido. Nosso Senhor como Rei para governar por 1000 anos. Então, veremos isso depois, pois veremos a profecia de Daniel e outros estudos interessantes. Mas é muito importante conhecer estas teorias, porque nos mostra como tudo se encaixa no tempo da criação, e podemos ir organizando aqui até os dias da criação e podemos, ou seja, poderíamos fazer um mapa mental aqui muito amplo, Mas é muito complicado fazer isso. Por ser difícil colocar todas as divisões, procuramos fazer desta maneira, indo parte por parte, para que possamos ir entendendo o que o Senhor está nos mostrando. Assim, hoje é o ano da boa vontade de Jeová, o ano da liberdade, o dia da expiação para restaurar a terra, dar liberdade e perdão. E só hoje podemos receber o perdão de Jesus por nossos pecados, pela obra redentora que ele fez na cruz. Precisamos ver o que diz Atos 3 e 19. Atos 3 e 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E que envie Jesus Cristo, que vos foi anunciado. Hoje anunciamos aos nossos amigos e ouvintes, aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador, que por meio de Cristo há salvação, para podermos ter um lugar nos céus e pertencer à família de Deus. E também vamos ver o que diz Romanos 3 e 25. Romanos 3 e 25. A quem Deus propôs como propiciação, mediante a fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua paciência, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vimos aqui o perdão, a expiação, o derramamento de sangue,
Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados e, por meio da fé, colocando a nossa fé no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, podemos ser salvos do dia da ira. Vamos ver que, para podermos ser salvos, precisamos saber o que o Evangelho diz. O Evangelho em 1 Coríntios 15, versículos 1 a 4. Além disso, irmãos, anuncio o Evangelho que lhes preguei, também receberam e nele perseveram, salvos, se retém a palavra. Primeiro transmiti o que recebi. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ao colocar a nossa fé na palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, isso é o que acabamos de ler, colocar a nossa fé no sangue que foi derramado por nossos pecados. Somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, pela fé, não de vós, dom de Deus, não por obras, ninguém se glorie. Assim, nós só podemos ser salvos por meio da fé na obra redentora que Jesus realizou. Não é algo nosso. Não é algo que possamos ganhar por obras, fazendo, comportando-nos bem, deixando de dizer palavrões ou caminhando para pagar promessas e todo esse tipo de coisas que não são bíblicas, e sim confiar no sangue que Cristo derramou na cruz. Porque, se nós não confiarmos no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos a salvação, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, este é o ano da boa vontade de Jeová, o ano da liberdade para que você seja livre do pecado, para que você possa caminhar conforme a vontade de Deus. Assim, amigo ouvinte, creia em Jesus e você e sua casa serão salvos. No início, Deus falou ao homem. Depois, o Filho falou com o homem. E hoje nos fala pelo Espírito Santo. Hoje vivemos um tempo de apostasia, um tempo perigoso. Hoje estamos muito perto do arrebatamento para que possamos estar com o Senhor. Amigo, irmão em Cristo, da Igreja da Rede, que os edifique. Deus os abençoe. Nos vemos na próxima semana. Tchau.